Senhoras e senhores, boa noite, senhores vereadores. É um prazer imenso estarmos aqui nesta noite para darmos início à audiência pública para debater o Plano Municipal da Cultura. E é com prazer que eu convido, eles já fazem parte da mesa, a vereadora Karen Gaspar, que é a nossa primeira vice-presidente, e também membro da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O vereador Mário Luiz, que é o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. O sempre vereador, hoje secretário Fábio Amato, secretário da Cultura. O senhor Francisco Cordeiro da Luz, representando aqui o IPMO, que é o Instituto de Previdência do município de Osasco. E aqui o vereador Branco, membro da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, vereador Aloísio, que aqui está presente, e o sempre vereador, companheiro de muitos anos, Jesus Domingues Neto. É um prazer imenso recebê-lo também nessa noite, vereador Jesus. E eu solicito da senhora secretária que proceda e que anuncie a presença dos vereadores e também dos convidados. Boa noite a todos. Anunciar a presença do vereador Aloísio, vereador Mário Luiz e vereador Branco, do senhor Rubem Pignatari, gestor cultural no Proartes, senhor Luiz Urban, diretor do IPMO, senhor Cássio Eduardo, diretor proprietário da TV Cidade, senhor Reinaldo Custódio da Silva, delegado nato da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, setorial de artesanato, senhor Érico Vinícius e o senhor Rafael Braz, grupo Orquestra Os Braz, senhor Samuel Acrísio Alcântara, diretor de artes de Osasco, senhor José Geraldo Tonato, diretor cultural da Ordem dos Emancipadores de Osasco, professora doutora Beth de Souza, coordenadora da Escola de Arte César Antônio Salve, senhor Jesus Rodrigues Domingues, vereador da 5ª e da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco, senhor André Vieira, coordenador pedagógico, grupo Metafita Arte Verde, senhora Júlia Gomes Curvelo, conselheira da Cultura, grupo Metafita Arte Verde, senhora Elaine Lacerda, conselheira de Dança e Capoeira da Companhia Elaine Lacerda de Dança, e seu esposo, senhor Charles Justo Pereira. Senhor presidente, eram essas as pessoas a serem anunciadas. Rogamos a todos os presentes e convidados que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. É com satisfação e enorme prazer, e é de praxe nesta casa, que o presidente da comissão, que faz parte e da audiência pública, que é o nosso companheiro e vereador Mário Luiz, vou repetir, é com prazer e com satisfação que nós passamos o comando dessa audiência pública ao presidente da Comissão da Educação, Cultura e Esportes, que é o sempre vereador que faz parte há vários anos nessa casa e que eu tenho a honra de passar a presidência da Comissão da Audiência Pública, até porque ele é o presidente da comissão. Mário, o comando aqui é seu, Mário. Boa noite para todos. Queria saudar nosso secretário, Fábio, o nosso presidente, vereador Jair Assaf, Karen Gaspar, secretaria nos trabalhos, o vereador Branco, relator da comissão, o Aloísio, líder do senhor prefeito, também meu amigo Jesus Rodrigues, fomos vereadores juntos, Francisco Cordeiro, presidente do IPMO, e todos os que estão presentes, o Capriotti, da Secretaria de Juventude, né? Agradecer a presença também, e todos aqueles que estão presentes aqui. Na realidade,
a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, como todas as comissões da Casa, tem a tradição, quando entram projetos relevantes, normalmente se convoca o instrumento da audiência pública, não é? E a presidência do Jair Assaf tem estimulado também bastante esse mecanismo, que é uma forma dos vereadores ouvir, no caso, o nosso secretário de Cultura, que elaborou o projeto junto com o Executivo e com a sociedade civil, o Conselho de Cultura do nosso município, e nós temos o projeto de iniciativa do prefeito que está tramitando nessa casa, né? E a gente cada pessoa recebe uma folha de papel, pode também encaminhar perguntas, para encaminhar sugestões. Nós já recebemos algumas sugestões por escrito, né? Aqueles companheiros que tiverem sugestões por escrito também podem fazê-lo. E ainda tem um tempo que também a gente recolhe. Nós sabemos que esse projeto de lei ele tende a adaptar a legislação do município ao Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado pela Lei Federal 12.343, de 12 de dezembro de 2010, e também pelos artigos 215 e principalmente o 216, que prevê esse instrumento, através do Sistema Nacional de Cultura, cria-se os planos decenais, né? É um plano de 10 anos, então nós temos que pensar bem para aprovar esse projeto, para que a cultura seja, do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista de legislação, bem servida através desse plano nacional. Não é uma lei muito extensa, é uma lei composta de 11 artigos, né, e também tem um anexo, onde se relata a situação da cultura em Osasco e algumas metas estabelecidas. Eu, na realidade, queria agradecer os membros da Comissão de Educação e Cultura. A professora Mazé tinha, nesse momento, um compromisso, o vereador Rogério Lins também, mas a vereadora Karen Gaspar, o vereador Branco, e o vereador Luiz está aqui presente também, como líder do senhor prefeito nessa casa, autorizaram também a convocação dessa audiência. Então, eu queria passar a palavra para o nosso secretário. Eu pedi para a nossa secretária fazer a informação sobre a transmissão da nossa audiência. E a leitura do ofício convocando a presente audiência. Bom, informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais 9 ou 16 da operadora Cabonet e pelo portal da Câmara de Osasco na internet, www.osasco.sp.leg.br. Ofício número 16 de 2015, ao excelentíssimo senhor Jair Assaf, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie ao chefe do Executivo ofício convidando o senhor secretário de Cultura, Fábio Yamato, para a audiência pública, a ser realizada no dia 19 de maio de 2015, às 19 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o tema Plano Municipal de Cultura. Atenciosamente, Mário Luiz Guide, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Convidamos a população para que participe dessa audiência pública, enviando perguntas e sugestões. Basta acessar o nosso portal na internet e clicar na opção Envie mensagem ao plenário, localizado no lado esquerdo da tela. O público aqui presente pode participar retirando formulários na recepção ou com nossos assessores.
as questões pertinentes serão respondidas no devido momento. Então, com a palavra, o nosso secretário de Cultura, vereador também dessa casa, vereador e secretário Fábio Yamato. Também queria anunciar a presença do inspetor Erivan, neste ato, representando o comandante Paulo Siqueira, da Guarda Civil Municipal. Oi. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que, nessa noite, nós, através da Secretaria da Cultura e representando a Prefeitura de Osasco, a gente traz para a Câmara de Osasco a discussão sobre o Plano Municipal de Cultura. E, na minha fala, vou fazer uma fala muito breve, mas antes só queria fazer alguns agradecimentos. Agradecer a toda a equipe da Câmara, aos vereadores presentes que quiseram estar presentes hoje aqui. Jair Assaf, Karen, Mário Luiz, Branco. Tudo bem, Branco? Tá legal? Tá? Ok. A Luiz Pinheiro, ao pessoal da minha equipe, ao Conselho de Cultura, enfim, a todos que puderam e quiseram estar presentes aqui nesse momento para a gente poder discutir o Plano Municipal de Cultura. Como o vereador Mário Luiz comentou, é de muita importância, uma vez que pauta aí durante, no mínimo, 10 anos, a atividade cultural da cidade. Está me ouvindo bem? Esse plano é o resultado de uma exigência, entre aspas, do Ministério da Cultura, para que o município pudesse estar adequado ao Plano Nacional de Cultura. Existia aí a obrigação de ter um fundo nacional, de ter um fundo nacional não, um fundo municipal, um conselho e o plano municipal. E também que esse plano pudesse representar da forma mais plena possível aquilo que fazer um raio-x da produção cultural da cidade e verificar quais são as maiores demandas para que isso pudesse ser pautado e a gente pudesse ter um olhar sobre isso e metas para se cumprir também. Esse plano, a gente vai ter uma exibição mais esmiuçada de como ele foi construído, mas uma coisa que eu posso dar tranquilidade para todos os presentes, principalmente para os vereadores que vão ter essa tarefa importante de validar através de um processo de votação aqui na casa, cumprir algumas etapas por exigência do próprio Ministério para que esse plano pudesse ser apresentado, antes de ser apresentado para a Câmara, que ele passasse por algumas etapas fundamentais. Então, desde a audiência pública, oficinas, consulta pública, todo esse processo foi aberto para a população, de uma forma geral, poder participar e poder colocar quais são os seus anseios, as deficiências culturais que a cidade apresenta, metas possíveis. Então, acho que essa é uma tranquilidade que a gente pode passar para todos os presentes, principalmente para os vereadores, de que esse plano apresenta, claro, pode ter alguma falha, alguma coisa, mas ele apresenta aquilo que nos foi trazido pela população através desses mecanismos de participação popular. Eu acho que essa me pondo no papel de vereador, a gente precisa ter essa tranquilidade de, quando vai apreciar um projeto que pode virar lei, de que ele represente aquilo que é a essência, aquilo que realmente a população busca. E também a possibilidade de, nessa audiência, a gente ter o canal aberto para aqueles que estão presentes, tanto aqui na casa quanto pela TV ou pela internet, de também poder opinar, de também poder fazer suas sugestões. Acho que essa cumpre a última etapa do processo, onde as pessoas podem efetivamente participar, e a gente fica muito satisfeito com o resultado, como isso foi construído.
exigência, né, do Ministério nos possibilitou, e eu acredito que a todos os municípios que se dedicaram a passar por todas essas etapas, nos possibilitou estabelecer um contato melhor com a população e ter um olhar mais crítico, mais amplo de como, das necessidades que a cidade tem. Uma cidade como Osasco, uma cidade com mais de 700 mil habitantes, tem uma diversidade cultural de qualidade e, principalmente, de diversidade, que é difícil de atender, mas que acredito que, dentro do que foi estabelecido no plano, do que foi desenhado no plano municipal, consegue, pelo menos, dar um norte e metas possíveis de serem cumpridas. Então, o plano foi construído com o pé no chão, né, com aquilo que realmente a gente sabe que é possível se concretizar, mas, ao mesmo tempo, entendendo a importância de ter uma lei que exija que certas metas sejam cumpridas, inclusive atrelando o próprio orçamento da Secretaria, para que essas metas também aconteçam. Isso a gente entende de verdade que é um grande avanço para uma construção a médio e longo prazo, e estamos bastante satisfeitos com o que a gente apresenta hoje para a Câmara. Eu quero fazer algumas considerações antes de encerrar a minha participação nessa introdução. Foi muito importante, de verdade, a gente ter a participação popular no processo. E eu não estou falando isso para fazer média nem nada, mas para que esse plano fosse considerado legítimo, ele precisaria ter esse caráter, né? Ele precisaria representar aquilo que as pessoas entendem como importante para ser trabalhado na cultura da cidade. E, felizmente, a gente teve a participação efetiva das pessoas. Algumas pessoas acompanharam o processo do início ao fim, algumas pessoas participaram desse processo de forma mais pontual em alguns momentos ou em alguma dessas etapas, mas cada participação foi fundamental para que a gente pudesse ter o resultado final, que hoje é final, mas ainda não definitivo, muita calma, né? Para que a gente pudesse trazer esse material hoje e ter essa tranquilidade que eu comentei com vocês, a de que ele tem, na essência, a participação popular, que ele representa efetivamente aquilo que nos foi passado. Não é fruto daquilo que a Secretaria de Cultura pensa, né? Isso é importante que se diga. E sim aquilo que nos foi passado através de todo esse processo. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram e ainda participam desse passo importante para a cultura de Osasco. A gente espera que a gente tenha a tranquilidade de que o resultado final vai ser para o bem da cultura de Osasco, e isso é o que a gente mais preza. E aí eu faço alguns agradecimentos especiais à equipe da Secretaria, ao Conselho, que foi fundamental para esse processo, à classe artística da cidade, aos produtores de cultura da cidade. Obrigado, de coração, foi enriquecedor, no mínimo, esse processo todo ao lado de vocês. Obrigado. Nós vamos passar a palavra nesse momento ao ilustre líder do senhor prefeito, vereador Aloísio Pinheiro. Quero inicialmente desejar boa noite a todos que vieram nessa audiência pública. Ela é de extrema importância, porque nós estamos tratando, eu diria, de um patrimônio que a cidade tem, que são os seus valores culturais, expressados no número bastante significativo
de pessoas que atuam na área da cultura, nos mais variados gêneros, assim como eu vejo o Samuel ali no plenário, e tantos outros. Um toca, outro canta, outro gera teatro, outro, enfim, tanta coisa boa, positiva tem na cidade. E cumprimentar toda a mesa diretora aqui dos trabalhos, começando pelo nosso presidente, que muito contribui, especialmente para que essas audiências, sessões solenes, possam acontecer com bastante eficiência. O novo vereador Gerassaf, presidente da Câmara. Cumprimentar a Karen Gaspar, que é a nossa vice-presidente, é uma mulher aqui na vice-presidência da Câmara. Cumprimentar o vereador Mário Luiz Guide, que preside essa audiência pública, que é o nosso presidente da Comissão de Educação e Cultura da Casa. Cumprimentar o vereador Branco, que pertence à base de sustentação do nosso governo, sob a coordenação do prefeito Jorge Lapas, e cumprimentar o Fábio Amato, que ele tem uma dupla tarefa, é vereador licenciado e também é o nosso secretário municipal de Cultura, que certamente tem surpreendido a gente, tem feito um trabalho bastante importante à frente dessa pasta. Um dos desafios, né, Fábio, é o recurso, que nunca é muito expressivo no orçamento da cultura, mas esse nível de organização certamente vai fazer, em um determinado momento, a cultura ter mais recursos. E uma das tarefas é exatamente nós formalizarmos aqui da melhor forma possível, e já, nas palavras do próprio secretário, de forma bastante participativa, a construção do Plano Municipal de Cultura, que esse plano ele visa, inclusive, traçar determinadas metas que podem gerar convênios, gerar parcerias, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Tudo com base na lei federal que criou o Plano Nacional de Cultura. E uma das questões importantes é que nós, ao discutirmos esse plano, além da consulta pública, da atuação que foi falada aqui pelo nosso secretário, se fosse num outro momento, nós partiríamos praticamente do zero. Que eu lembro que nós fizemos discussões bastante interessantes aqui nessa casa e tivemos a oportunidade, por exemplo, de criar o Conselho Municipal de Cultura. Em rara oportunidade, nós vimos uma participação, especialmente dos atores, daqueles que operam a cultura, uma participação muito eficiente, e o resultado, Jesus, foi que gerou um Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, que ele foi objeto, inclusive, de pesquisa e de consulta de outras cidades. O plano que nós, aliás, o Fundo Municipal de Cultura e também o Conselho Municipal de Cultura que nós fizemos aqui na cidade, com ampla participação. É o mesmo que eu imagino que nós desejamos, que já está em curso, a formação desse plano municipal de cultura, porque um dos papéis dos vereadores vai ser exatamente apreciar um projeto de lei que já está tramitando na casa, que ele é em formato, numa linguagem jurídica, numa linguagem de legislação, a expressão daquilo que está sendo discutido. Então, na noite de hoje, qual que é a meta que eu imagino que nós devamos alcançar? É exatamente receber mais contribuição, discutir muito mais o plano do que o próprio projeto de lei, que é mais complexo em função da linguagem, mas, acima de tudo, receber. Comentava isso tanto com o vereador Mário Luiz, com o nosso secretário, que eu diria que o ponto alto dessa audiência pública é exatamente receber mais contribuições para que possa enriquecer mais ainda esse plano que, segundo o nosso secretário, e é verdade, eu tive a oportunidade de ter as informações com antecedência, do como já foi debatido e discutido com os setores que têm interesse na formação da cultura do nosso município. E Osasco, que é um celeiro, né, de produção artística, a gente espera também que esse plano venha de encontro para que a gente adquira as condições para poder atender, certamente, demandas que quase diariamente chegam para o nosso secretário e para os departamentos que compõem a nossa Secretaria de Cultura. No mais, pedir a Deus que Ele possa iluminar a cada um que veio aqui hoje e que as contribuições possam gerar um plano tão bom quanto foi
naquela oportunidade, a formação do Conselho Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura. Boa noite, obrigado. Bem, nós recebemos já uma sugestão aqui por escrito do Rubem Pignatari, algumas propostas sugerindo algumas alterações de redação, algumas emendas. Né? Nós vamos estar encaminhando essa questão para o nosso secretário e também a comissão vai estar examinando essas sugestões encaminhadas aqui pelo artista da nossa cidade, Rubens Pignatari. Né? Então, tem algumas sugestões, por exemplo, alterar de Plano Municipal de Cultura para Plano Municipal de Artes e Cultura de Osasco, fazendo uma abrangência maior aí da questão da arte e da cultura. Além de uma série de outros itens, né, que são bastante trabalhados, bastante extenso. Nós vamos agora para a parte, saber se o pessoal quer encaminhar alguma pergunta por escrito, né? Se algum também companheiro quer usar a palavra, né, tá franqueado aí para perguntas. Qual é o seu nome? Reinaldo. Pois não, Reinaldo, acho que nós estamos sem microfone aí por causa da TV, então teria que vir aqui nesse microfone de à parte aqui, ó. Jesus, dá para... Será que se ligar ele funciona? Vem aí, Reinaldo. Se tem mais alguém que gostaria de sugerir, usar a palavra, professor Urban, nós vamos pedir mais alguém? Reinaldo, pode utilizar ali, viu? Acho que precisa ligar aí, Jesus. Boa noite, senhor presidente, seu prezado vereadores. Eu sou Reinaldo, delegado nato do Ministério da Cultura, representante da Setorial de Artesanato. Tem um segmento que eu acho importante, que é da literatura e bibliotecas, que foi apresentado na Conferência Municipal de Cultura de 2013, algumas propostas. E eu gostaria de saber o andamento, que eu gostaria de algumas sugestões que foram colocadas lá, apresentado na Conferência Municipal, apresentado na Conferência estadual e apresentado na Conferência Nacional como moção. Eu mesmo apresentei. Né? Então, tem algumas coisas que eu acho importante para a cidade, que é a questão das bibliotecas e literatura. E como é um plano duradouro para 10 anos, e se isso não colocar agora, eu acho importante, é criar o plano municipal de livro, leitura e literatura e biblioteca, para fortalecer o nome biblioteca. Isso seria uma coisa que estava colocado isso na Conferência Municipal de 2013 e foi aprovado. Foi apresentado um abaixo-assinado de 700 pessoas. Os vereadores assinaram, até o prefeito. Inclusive, na estadual, inclusive na nacional, foi a moção mais com 330 assinaturas. Né? Então, eu acho importante. Minha filha estuda aqui em Osasco, minha esposa trabalha aqui em Osasco. Né? Eu gostaria de contar com a casa, que é representante do povo, que a literatura é importante. Um exemplo, a nível nacional, os brasileiros lêem 1,8 livros por ano. Aqui, as bibliotecas da cidade de Osasco ela está numa condição muito ruim em relação ao nível nacional. No nível nacional, ela está classificada em 146. Lá é 163. Deveria ter 7 bibliotecas para cada 100 mil habitantes, uma biblioteca. Aqui só tem 3, uma geral e duas a mais. Né? Então, é muito pouco para a quantidade. E a classificação dela está muito ruim a nível nacional.
Então, se essas propostas, valorização das bibliotecárias, né? Então, está no mesmo patamar o gestor para apresentar proposta, não ter trabalhar em conjunto com os gestores, né? Isso não está acontecendo de uma certa maneira. Porque o orçamento foi 8 milhões, foi um orçamento mais baixo, talvez não dê para atender todas essas demandas, né? Então, como é um plano duradouro, eu gostaria de colocar essas propostas e rever. Não, rever não, né? Foi colocado isso na conferência de 2013. A gente fizemos um plano elaborado, levando em consideração as diretrizes do Plano Nacional de Cultura e metas. Nós entregamos pronto e foi aprovado na conferência municipal. Algumas coisas eu gostaria de saber como que anda isso. Eu acho importante, pelo menos, criar o Plano Municipal de Livro, Leitura e Literatura e aumentar a quantidade de bibliotecas. É muito pouco. Classificação muito pouco. Obrigado pela plenária. Tá. Professor Urban? Professor Urban foi secretário de Cultura, professor muito tempo na nossa cidade. Muito tempo, né? Boa noite a todos, boa noite à mesa, presidente, vereador Mário Luiz, nosso secretário, Yamato, Branco, vereador, que é o vereador Acari, vereador Luiz, o líder, né? E a todos aqui presentes. Eu tive acesso ao plano, quer dizer, eu acabei lendo, né? E, primeiro, assim, acho que você expôs muito bem, né, Fábio, a questão do acúmulo de discussão, de trabalho que houve nas várias comissões, e todos colocaram. Eu, na leitura, fiquei muito preocupado. Eu vou colocar assim, de uma forma que, no final, o texto final, eu estou achando que tem problema. Estou colocando isso numa visão muito pessoal. A Secretaria de Cultura, que é uma luta, né, que ela foi departamento, né, depois ela conseguiu se estruturar como secretaria, tudo. No plano, você, lendo o texto, ela fica refém. Ela não tem autonomia de propor. Ela não é uma força executiva de propor ações. Porque o Plano Nacional de Cultura coloca, basicamente, ações, metas e objetivos. As metas que estão postas no plano, basicamente, são metas já executadas, e algumas que vão ser executadas dentro do plano. E eu sei muito bem, né, Fábio, você também esteve, né, junto comigo na administração, nós sabemos que uma coisa são as metas que nós queremos ter politicamente, as coisas que é possível dentro do orçamento. Né? E a gente, aqui eu coloco uma questão, que sempre a cultura passa governo, seja qual for o governo, nós somos sempre massacrados. Né? Você contingenciar uma Secretaria de Educação, Saúde, né? E quando faz um corte de 3%, 10%, você cortar o nada, 10%, é nada do nada. Né? E o máximo que a gente conseguiu, inclusive, com o governo Emílio, foi 1%, né, do orçamento. Nem isso nós tínhamos. Né? Chegava a 0,5%, 4%, né? 0,4%, basicamente. Então, nós temos que lutar primeiro, junto com as metas, e há um parágrafo, né? Eu tenho um parágrafo que eu sei, que eu vi ali, que cuida do fomento e da busca de verbas, dentro das leis, das diretrizes. Eu acho pouco. Eu acho que, como nós estamos fazendo um plano para 10 anos, e nós temos várias metas, com os vários setores culturais, com as suas demandas, é o momento da gente tentar sensibilizar mais o Poder Executivo, né, das carências, que os novos secretários que vêm, tudo. E há um outro problema ali que eu vejo, que é o seguinte, cercaram a cultura de várias parcerias, que eu acho que está certo. Só que, ao mesmo tempo, você usa palavras como
a secretaria tem que ser monitorada, né? A secretaria tem que ser trabalhada, ou se não, fiscalizada pela Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho. É desnecessário. Nós não precisamos disso. A cultura é autônoma. A cultura é uma força. Ela não tem que ser tutelada. Pelo contrário, quer dizer, eu acho que a produção cultural é maior que isso, né? Então, eu vejo que talvez algumas palavras aí podem ser... A gente não encontra ali, ela vai produzir, ela vai executar, né? Então, eu acho que seria um detalhe para quem redigiu, né? Ter um pouco mais de cuidado nessa situação, porque joga politicamente a secretaria numa situação desagradável. Eu sinto desagradável, né, Fábio? Então, é o seguinte. Outra coisa que eu achei também, que aí é só uma questão de redação, foi a questão histórica. Perdeu um espaço enorme na história da cultura de Osasco, que eu acho que não é importante. Quer dizer, não é importante assim. Quer dizer, quando você faz história, é complicado, porque se fazer história tão recente, nossa, é complicado. Se você cita um e deixa de citar 2, 3, né, são setores que vão... Né, não se sente contemplado nessa história. Então, eu acho que tem ali, inclusive, há setores que não foram nem citados, né? Então, vamos supor assim, a literatura foi massacrada ali na história, né? Citam a Maepo, mas, poxa, cadê o Décio Piatari? Ele é um ícone na poesia nacional, quer dizer, é osasquense. Grande parte dos livros dele foram feitos aqui, né? Quer dizer, nós temos todo um setor da literatura aí, quer dizer, né? Quer dizer, podemos ter contemplado. E outros setores do teatro, né? Os movimentos culturais que estão mais assim. Então, ou a gente repensa essa questão histórica, que eu acho que não precisa contemplar, mas que eu acho importante. O plano ele pode ser revisto, né? Então, isso que é importante. Nós estamos pensando em 10 anos, mas nós podemos também... Há vários momentos de contribuir, porque a contribuição foi muito grande, a participação é grande, e a vontade de participar também é grande, né? Então, eu acho que é o momento, como vai virar uma lei, né, e é uma coisa muito forte, e ela vai virar o norte para todos os gestores culturais que vierem atrás da gente, né? Eu acho que é fundamental que isso fique muito claro, esse trabalho nosso. E esse trabalho tem que ser objetivo. Nós não encontramos aí dentro qual vai ser a ação da Secretaria junto à Secretaria da Cultura do Estado, ao Ministério, como que vêm essas verbas, como que nós podemos captar, como que nós podemos fazer mais parcerias com as cidades irmãs. É um mundo imenso que a gente pode estar trabalhando, quer dizer, não está contemplado. Quer dizer, eu acho que a gente pode colocar isso, né? Então, caberia como sugestão só, né? Mas eu quero falar que foi um trabalho imenso, né? Então, claro que a gente coloca agora, mas eu acho que tem algumas coisas que tem que ser revista pelo texto. Entende? É isso que eu quero colocar. Tá? Registrar a presença do vereador Rogério. O Rogério Lins, também membro da comissão, um dos autores aí da audiência pública. A Cíntia, né, Cíntia, vai fazer a pergunta, né? Boa noite a todos. Eu quero fazer uma colocação e aí ouvir alguma ponderação a respeito. Boa noite, primeira mesa, em nome da Karen, que é mulher presente na mesa. Boa noite aos outros vereadores presentes que também fazem parte dessa comissão, ao Conselho Municipal de Cultura, aos trabalhadores da Secretaria de Cultura que tiveram esse árduo trabalho aí de fazer esse diálogo. Eu venho aqui representando uma rede de coletivos da periferia que se interessam muito pelas questões de acessibilidade à cultura e à arte na periferia. Nesse sentido, eu vou caminhar um pouco na discussão do urbano. Eu acho que faltam algumas coisas, mas eu acho que, para além da redação, na questão de concepção. Eu queria entender como fica colocada, quando a gente
discutiu, e até mesmo dentro do atual Conselho, a questão de descentralizar a cultura, onde a gente coloca esse papel dentro do plano municipal, porque não me parece muito palpável. Eu vejo muito pouco sendo valorizado algumas linguagens, algumas expressões da periferia, como o próprio samba, e não vejo nada colocado como hip-hop, né, em que pese que eu sei que o trabalho existe de colocar todas as linguagens dentro do plano, mas acho que, de alguma forma, precisa até fazer um indicativo das culturas de periferia, né? Eu não sei como foi trabalhado os eixos desse plano, mas eu acho que o eixo da cultura de periferia é um eixo muito significativo para a cultura da cidade. Então, eu queria ouvir uma ponderação, porque me pareceu um pouco distante da realidade da cultura da periferia, e também acho que faltou ser um pouco mais propositivo nas ações e programas efetivos que a cultura vai se colocar para fazer efetivamente. E aí eu concordo com o Urban de que não está muito palpável assim, qual é a ação. É um plano de 10 anos, e eu acho que tem pouca ação para 10 anos. Tem muito diálogo, muito contexto para 10 anos, mas eu acho que tem pouca ação. Nós vamos ouvir agora o Luiz Carlos Keck, da Secretaria de Cultura, que vai fazer também uma apresentação. Vai ser, nós vamos ter que desfazer a mesa um momento aí para... Boa noite a todos e todas. Antes de começar, eu queria fazer um agradecimento e um pedido de desculpas. O pedido de desculpas é o fato de eu estar um pouco afônico, mas eu acho que eu consigo fazer a apresentação sem perder a voz até o final. E um agradecimento que eu acho que é justo, porque nós, na Secretaria da Cultura, a gente tem trabalhado de forma incansável pelo plano, e, embora eu tenha sido designado para fazer essa apresentação, a gente tem parceiros dentro da Secretaria, como a Verônica, como o Johan, como o Bob, que têm trabalhado incansavelmente nesse sentido, e agradecer ao Fábio pela oportunidade que ele tem nos dado de trabalhar dentro do plano. Agradecer também aos conselheiros e conselheiras presentes, que têm feito um trabalho incrível. Então, a Juliana, a Celina, a Elaine, a Eva, que está por aí, não sei se eu perdi alguém, a Eva, o Cássio, que também tem trabalhado bastante nesse sentido, a Débora, também da Secretaria da Cultura, que tem ajudado bastante. Bom, o plano de cultura, a gente tem ouvido o pessoal falar aqui que ele é um plano de 10 anos. Na verdade, a ideia surge durante a gestão do Gilberto Gil, à frente do Ministério da Cultura, em que ele cria o Sistema Nacional de Cultura. A ideia do Sistema Nacional de Cultura é tirar a cultura da ideia de uma gestão de governo e colocar dentro de uma gestão de Estado, de se tornar política pública de Estado. Por isso que o plano de cultura ele tem a duração de 10 anos. Ou seja, mesmo que você mude o secretário com o passar do tempo, o plano ele continua existindo. Isso cria para o artista e para o público e para o produtor cultural uma segurança de realização que até então nunca existiu. Eu trabalho com um grupo de teatro e cada vez que mudava o secretário de cultura, a gente tinha que esperar o novo secretário assumir para saber como que vai lidar com o teatro, com os espaços públicos. O plano de cultura ele visa criar segurança para o artista. Esse é o primeiro ponto. O plano surgiu de uma série de diálogos feitos entre o Conselho de Cultura. Eu acho que é importante a gente normatizar algumas palavras que eu vou dizer aqui. Então, o Conselho é o Conselho de Cultura da cidade, o Conselho de Política Cultural de Osasco, instituído em 2011, que está na sua segunda turma atualmente. É um conselho referência nacional, porque é o primeiro conselho em que a sociedade civil tem uma participação maior que a do governo. Então, são 10 conselheiros da sociedade civil e 8 do governo. Isso cria um poder de decisão junto à sociedade civil, que é bem interessante. Mas o conselheiro ele não pode trabalhar sozinho. O conselheiro ele precisa trabalhar junto às suas setoriais. E a gente vai ver a palavra setorial aparecendo em alguns momentos. A setorial são os artistas de determinada linguagem ou o público interessado em determinado assunto que se organiza junto com o conselheiro. Então, a Elaine, por exemplo, que é a conselheira da dança e da capoeira, constantemente ela tem reuniões com o pessoal da dança e da capoeira da cidade. Acaba acontecendo mais com o pessoal da dança até, mas, pegando a Elaine como exemplo, a Elaine não traz uma demanda dela para dentro do conselho, ela traz uma demanda do coletivo que ela representa. Isso cria dentro do conselho um poder de capilaridade junto à sociedade civil que é muito importante. Bom, o Sistema Municipal de Cultura, o Sistema Municipal, não o plano, o Sistema Municipal, ele é integrado pela Conferência Municipal de Cultura,
que já realizamos, né? O órgão municipal de cultura, que pode ser uma fundação ou uma secretaria, no nosso caso é a Secretaria da Cultura, o Conselho Municipal de Política Cultural já instituído, e um Sistema Municipal de Financiamento à Cultura já instituído por meio do fundo. O que nos falta para integrar o Sistema Nacional de Cultura é só o Plano Municipal de Cultura. O nosso plano ele foi construído por algumas fases específicas. A primeira foi o diagnóstico, a fase de preparação do plano de ações, a fase de consulta e aprovação do plano. Essa foi a fase com maior participação popular. Então, nós fizemos uma oficina no dia 16 de agosto de 2014, uma consulta pública do dia 15 de setembro a 20 de outubro de 2014. Essa consulta pública ela foi feita por meio virtual. Então, as pessoas acessavam o site, você tinha lá as ações, que vão ser apresentadas daqui a pouco. Você tinha a opção concordo, não concordo e por que não concordo. Esse material foi coletado e levado para dentro das reuniões do Conselho. A validação, a audiência pública, acontecida no final do ano passado, em outubro. Essa audiência pública foi bem interessante, porque a gente conseguiu trazer para a sua realização vários coletivos da cidade. Não sei se todos estão familiarizados com isso, mas os produtores culturais acabam se organizando em coletivos. A gente conseguiu trazer o Cultura Maldita, o Arte na Polis, enfim, o coletivo do pessoal que luta pela questão LGBT, pela comunidade negra. Isso deu um poder de legitimidade muito grande, né, um estado de legitimidade muito grande para esse encontro. A validação do chefe do executivo, ou seja, o prefeito olhou e concordou com aquilo que lá estava, e agora falta a aprovação na Câmara dos Vereadores sobre a forma de lei. Eu não sei, talvez fique um pouco cansativo, mas eu não sei se é importante passar ponto a ponto, porque talvez vai dirimir algumas das dúvidas que foram apresentadas. O plano está dividido em diretrizes, são 6 diretrizes. As diretrizes, por sua vez, ela carrega alguns objetivos e as ações para a realização desses objetivos. A primeira diretriz, que é a construção do Sistema Municipal de Cultura, conforme o Sistema Nacional de Cultura. O primeiro objetivo é consolidar a política pública de cultura, visando o desenvolvimento local e o fortalecimento do município no cenário nacional. As ações para isso: reestruturar os marcos legais da área da cultura, as leis, decretos, regulamentos, portarias, estatutos e regimentos, readequar os instrumentos legais de orçamento, o PPA, a LDO e a LOA, de forma a contemplar as diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura. Realizar conferências municipais, seguindo o calendário das conferências nacionais. Realizar fórum de cultura anualmente entre as setoriais, para levantamento de novas demandas de cultura com ampla divulgação. Fazer uma observação em relação a essa última ação. Ela é muito interessante porque as conferências atreladas ao calendário do Ministério ocorrem em períodos muito grandes entre uma e outra. Só quem sabe que a cidade ela é dinâmica, novas demandas surgem, novos atores sociais surgem, e então esse encontro de setoriais ele visa dinamizar mais e dar maior, oxigenar mais o próprio plano. O outro objetivo é não enxergo daqui. A captação de recursos via Sistema Municipal de Cultura. Acompanhar a legislação federal e adaptar os instrumentos legais e orçamentários municipais. Criar estrutura organizacional de capacitação de recursos e convênios na Secretaria de Cultura por meio do fortalecimento do departamento específico na gestão de convênios e parcerias com os demais entes federativos e iniciativa privada. Talvez aqui, Urban, não sei se ainda contempla o seu questionamento, mas existe esse viés, né, de estabelecer, estreitar esses laços com os outros entes, com a iniciativa privada. A diretriz 2, descentralização e democratização das ações culturais. O objetivo, garantia de acesso descentralizados aos eventos, equipamentos e serviços culturais. As ações para isso: criação de grupo de trabalho entre o Concultura, o nosso Conselho de Cultura, a Secretaria da Cultura e centrais sindicais. É importante dizer que uma das cadeiras da sociedade civil é uma cadeira do representante das centrais sindicais instaladas na cidade. Para a promoção de ações que visem o acesso do trabalhador à cultura, com reuniões periódicas, destacando políticas como o Vale Cultura. Elaborar um sistema de monitoramento das ações culturais, estruturando a metodologia para o registro contínuo, o Sistema Municipal de Cultura. Implementar edital para financiamento direto de agentes culturais na periferia. Esse edital, talvez ele... obrigado. Esse edital, talvez ele atenda
não sei se totalmente aquilo que a Cíntia colocou, é um edital, como se está construindo em São Paulo, um edital voltado para os agentes culturais da periferia, buscando fomentar, via financiamento direto, né, via o fundo público, os agentes para que eles consigam organizar e produzir a sua preocupação, a sua arte, enfim, dentro dos moldes, como a gente espera que seja um edital para todo mundo. A gente sabe que, se a gente deixar os editais sem essa observação, a chance dos grupos centrais terem acesso ao fundo público em detrimento do pessoal da periferia é muito grande. Então, isso acaba protegendo e dando mais condições de participação de todos ao fundo público. Criar um programa de fomento ao audiovisual, apoiando ações de filmagem e edição. Essa é uma demanda interessante que veio do pessoal do audiovisual, porque a gente pensou num edital específico, liberando uma certa verba, enfim. E o que veio da setorial do audiovisual o nosso problema não é necessariamente ou somente a questão do dinheiro, mas é o acesso ao equipamento. E talvez um edital de verba também não sirva para a gente comprar todo o equipamento. Então, a ideia é criar um edital em que eles possam ter acesso ao equipamento, principalmente de captação de imagem, som e a edição dos filmes. Realizar um projeto Arte no Bairro, priorizando os territórios do Plano Juventude Viva, em, no mínimo, 12 eventos anuais, com apresentações remuneradas de grupos musicais, teatrais e circenses, entre outras, interagindo com a produção cultural local. Implantar teatro acadêmico no campus Osasco da Universidade, em parceria com a Unifesp, em 2018. Apoiar ações da cultura popular, sempre que solicitado e dentro da capacidade de recursos da Secretaria da Cultura, formando o circuito em todas as áreas do município. Organizar e realizar ações culturais durante 24 horas, ininterruptamente, em espaços públicos do município de Osasco, que é o Osasco Cultural, que é a nossa versão da virada cultural, que é conhecida em várias cidades, aquela que a gente conhece mais acaba sendo a da capital paulista. Organizar realizações, fomentar atividades culturais para pessoas com deficiência, que acaba sendo o público que a gente acaba nunca pensando a respeito, e se eu não me engano, pelos últimos dados, 10% da população carrega, né, tem algum tipo de deficiência. Realizar oficinas de audiovisual para todos os públicos nas escolas da rede pública municipal. Diretriz 3, manutenção e ampliação da oferta de equipamentos e serviços culturais. O primeiro objetivo, manutenção e expansão dos serviços de equipamentos municipais de cultura. Criar 4 equipamentos da cultura localizados na periferia do município, sendo o Céu das Artes, Centro de Cidadania do Rochidale, o Céu 1º de Maio e o Miguel Costa. Planejar ações culturais para os equipamentos da cultura, o Céu das Artes, Centro de Cidadania do Rochidale, o Céu 1º de Maio e o Miguel Costa. Planejar anualmente as necessidades de adequação de infraestrutura dos equipamentos públicos, considerando as determinações de acessibilidade do Plano Municipal Viver Sem Limite. Eu acho que é interessante a gente destacar a importância que a gente deu no plano de estabelecer um diálogo entre esses planos e outros planos que estão sendo construídos na cidade, como o Juventude Viva e o Viver Sem Limites. Adequar e equipar os equipamentos próprios da Secretaria da Cultura para realização e práticas artísticas. Um outro objetivo é o incentivo à produção cultural, criar grupo de trabalho intersecretarial e o com cultura para detalhar e discutir a minuta da Lei de Incentivo à Produção Cultural. Outra diretriz, realização de novas ações artístico-culturais do município. Realizar festivais e mostras com foco em audiovisual, artes cênicas, músicas e dança. Implementar o programa Osasco Cidade Sarau. O programa Osasco Cidade Sarau é muito comum na Secretaria da Cultura receber pedidos de apoio para os saraus da cidade por meio de equipamento ou cartazes e flyers. A ideia é sistematizar esse apoio, né, para que mais pessoas saibam que ele pode acontecer, que ele aconteça de forma planejada. Criar o programa de incubadora de projetos culturais a partir do grupo de trabalho formado pela Secretaria da Cultura, o Concultura, a Secretaria de Finanças, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Relações Institucionais e Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, além da Secretaria da Indústria, Comércio e Abastecimento. Por fim, criar o programa de apoio e financiamento a grupos e companhias com trabalho continuado, tais como o teatro de grupo, as companhias de dança, as crios de hip-hop, circo, entre outros. Ainda continuando na diretriz número 3, o outro objetivo, revitalização e recuperação de expressões culturais tradicionais. Acordar a agenda dos blocos carnavalescos, dando apoio à estrutura necessária,
articulando com as demais secretarias municipais, tais quais Secretaria de Trânsito, Secretaria de Segurança e Controle Urbano, entre outras. Instituir grupo de trabalho entre secretarias da cultura, o Concultura e liderança de organizações culturais, para levantamento de atividades religiosas e culturais previsto no calendário oficial. Apoio às atividades religiosas e culturais previstas no calendário oficial. Assessorar a Corporação Musical Santo Antônio na elaboração e aprovação de projetos incentivados com recursos públicos e privados. A gente não costuma discutir muito a Corporação Musical Santo Antônio, mas eles falam uma coisa que eu acho bem interessante, eles são mais antigos que a própria cidade, né? Então, ter esse cuidado e essa atenção com eles é preservar nossa própria história. O último objetivo é a divulgação e cobertura dos eventos culturais desenvolvidos pela Prefeitura. Elaborar o plano geral de comunicação para a divulgação da agenda cultural da Secretaria Municipal de Cultura. É fundamental essa questão do plano geral de comunicação, porque a comunicação acaba sendo tanta, mas tão dispersa, que a gente não consegue chegar nas pessoas, informar as pessoas tudo que tem. A organização, a normatização desse plano vai facilitar nesse sentido. E implementar o portal Cultura Osasco, integrado ao SNIC, e contendo o gerenciamento dos indicadores culturais do município. O SNIC ele é o Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais. Ele é um programa do Ministério da Cultura, em que os artistas e produtores podem se autodeclarar no plano, nesse programa, ou alguém declará-los, e você cria toda uma rede de informação sobre o que acontece na cidade. A ideia é a gente criar um programa próprio que possa ser integrado ao SNIC. Então, a gente começa a se conhecer na cidade e começa a dar publicidade do que tem na cidade em nível nacional. Acho que apertei o botão errado aqui. Diretriz 4. Consolidação de uma política democrática de cultura. O primeiro objetivo, manutenção de diálogo permanente com a sociedade civil. As ações. Promover pelo menos 8 encontros anuais, bate-papo com a Secretaria da Cultura. O bate-papo com a Secretaria da Cultura foi uma experiência que a gente fez o ano passado, foi muito bacana, a gente chegou a fazer 3, se não me engano, em que a porta ficava aberta, os artistas chegavam no dia agendado e falavam que estava afim, não tinha uma agenda, não tinha nada prévio. Então, a gente podia receber pedras como receber flores, mas é uma maneira de deixar a porta da Secretaria aberta para assuntos que são importantes, nem sempre você consegue uma agenda. E também para tirar a ideia de sempre fazer as agendas só individuais, mas também abrir um espaço de agenda coletiva, de espaço coletivo de debate com o secretário, ou secretária, talvez no futuro. Elaborar procedimentos oficiais de solicitação por parte da sociedade civil organizada, de formação de grupos de trabalho ou realização de fóruns junto à Concultura. Essa ação ela é muito importante porque ela permite que, ao longo do processo do plano acontecendo, a sociedade civil, na medida que se tinha necessidade, ela pode solicitar a criação de grupos de trabalho para debater qualquer tema e trazer isso para dentro do conselho e para dentro do plano. Mobilizar a comunidade artística e cultural para participar das reuniões do orçamento participativo. Último objetivo, participação no consórcio intermunicipal com os municípios da região oeste da Grande São Paulo. Promover ações políticas culturais em parceria com os municípios, o que, de certa forma, já está acontecendo e acontecendo de forma intensa. A quinta diretriz, sensibilização e formação artística e cultural. O primeiro objetivo é a realização de capacitação na elaboração de projetos culturais com vistas às leis de incentivo e respectivas prestações de conta. Elaborar um programa de capacitação contínua de gestores das organizações culturais. É sabido que os pontos de cultura, por exemplo, têm um grande problema na hora de fazer sua prestação de conta. A ideia é capacitar os gestores de ONGs, de entidades, enfim, a conseguirem lidar com essa prática. Nem sempre as pessoas dominam isso. Então, é permanentemente dar esse apoio. O outro objetivo, formação artística e cultural do município. Capacitar o corpo docente da Escola de Arte César Antônio Salve. Na verdade, a ideia dessa capacitação é criar um programa de capacitação permanente. Os professores que lá são muito bons, principalmente o pessoal das artes visuais, são professores excepcionais, mas a ideia é criar uma capacitação permanente dentro das demandas da cidade, dentro daquilo que for necessário para atender ao público de Osasco. Promover a adequação da infraestrutura da Escola de Arte César Antônio Salve, elaborar o novo regimento da Escola de Arte César Antônio Salve, elaborar o projeto político-pedagógico da Escola de Arte César Antônio Salve,
Elaborar cursos profissionalizantes nas áreas de artes visuais, artes cênicas, música e dança, audiovisual, artesanato e artes digitais. Ampliar o projeto Cultura na Veia, com o Corpo de Educadores Culturais de Osasco. O projeto Cultura na Veia, ele compreende um grupo de arte educadores que são convidados, né, na medida em que existe essa demanda, eles vão dar aula dentro de entidades espalhadas pela cidade. Então, não é só o aluno que vem para a escola de artes, fica no centro, mas a gente também promover essas atividades arte-educativas nas periferias, em parceria com a sociedade civil. Instituir Fórum Municipal Permanente de Avaliação e Acompanhamento do Ensino da Arte, formado por artistas, sociedade civil organizada, arte-educadores e governo. Diretriz 6, profissionalização da relação entre os artistas, grupos, companhias e coletivos e seus contratantes. O primeiro objetivo, a criação do programa de sensibilização e participação em ações governamentais, ainda em 2015. Essa ação que corresponde a esse objetivo, sensibilizar os órgãos da administração municipal para incorporar os artistas locais nos eventos e festas. Existe uma reclamação muito comum entre os artistas, que às vezes as pessoas ligam na secretaria e falam assim, você tem um artista sobrando, né? A gente vai ter um evento. Na verdade, é normatizar essa relação. Como que o poder público pode incentivar os artistas, contratando para suas ações, de forma mais profissional, de forma mais adequada e respeitosa. E a criação do programa de sensibilização em prol da profissionalização junto à iniciativa privada em 2015. É uma ação semelhante, só que isso acontecendo junto às empresas da cidade. A ação é criar ações para sensibilização e orientação junto à iniciativa privada local. Eu quero agradecer a oportunidade, deixar claro que a gente teve a participação muito grande da CEPLAG, né, da Secretaria de Planejamento e Gestão, foram parceiros incríveis nesse processo, também da Secretaria de Finanças e da Secretaria de Jurídico. Acho que é importante deixar claro que a criação do plano foi uma criação a várias mãos, e isso é bem bacana, isso cria um aspecto democrático bem legal. Obrigado. Bem, nós vamos passar a palavra para o secretário Fábio, para que ele possa fazer as considerações a respeito das intervenções que foram feitas aqui. Bortei. Só algumas considerações, acho que deu para esclarecer um pouquinho. Lógico, a gente entende que esse caráter propositivo, que, como o próprio Urban comentou, ele é importante e eu acho que, assim, às vezes o uso, de fato, de alguma palavra mal colocada muda todo um contexto e uma missão. Então, a gente acha que realmente esse olhar e essa avaliação cabe, acho que é pertinente. Mas a Secretaria não perde o caráter propositivo, né? A gente continua tendo essa autonomia. A preocupação maior é que as ações refletissem de fato, né, fossem em cima de indicadores, de demandas, né, que foram já mais conversadas, onde você não atende um único grupo ou entidade, né, porque a gente não tem condições de atender de forma individual, né? Então, a própria questão que o Kekia comentou sobre a organização das setoriais é fundamental nesse processo, né, para que a gente, então, possa pensar ou pautar ações que sejam um reflexo de grupos, né, de outros segmentos, para que, senão, a gente vai acabar desperdiçando dinheiro público, quando, na verdade, a lição de casa, que organizar a sociedade civil, que de repente, ouvir, né, e estabelecer esse contato é bastante difícil, é bastante complicado, porque, infelizmente, não existe essa prática e os conselheiros têm enfrentado essa dificuldade, né, mesmo quando é de interesse do próprio segmento. Às vezes é difícil convocar para uma discussão, mas isso acho que é um processo perfeitamente natural,
porque o Conselho, querendo ou não, é uma ferramenta ainda nova, né, na cidade, ou no país de uma forma geral. E então a gente entende que é uma questão de tempo até que essas setoriais comecem a se apropriar mais dessa ferramenta e entender a importância e a força que ela tem, né? E entender que não tem só o caráter de fiscalizador, né, mas também que elas estão ali trazendo para dentro das discussões do Conselho, para o uso do próprio fundo municipal, aquilo que é o reflexo, né, dos seus segmentos. Então, eu acho que muitas das proposituras, tanto que o Rubem fez, quanto que o Urban, ou até outras que são de mudanças de termos, acho que a gente pode reavaliar de fato. A Casa de Leis, né? A Câmara já se propôs nesse sentido a nos auxiliar e a gente estabelecer esse diálogo para que a coisa ganhe celeridade também, para que a gente não fique atravancado nisso, porque às vezes, né, se deixar patina mesmo. Então, acho que nesse sentido é mais fácil, entre aspas, a gente reavaliar certos termos que precisam ser. E pelo que eu estava vendo aqui rapidinho do que o Rubem me passou, muitas coisas, lógico, não é só uma questão de mudança de termo, mas de também acrescentar certas coisas que são mais pontuais e importantes. Isso, em tese, acaba sendo mais fácil. Eu entendo que na questão das demandas que... eu estou aqui olhando, achando que o negócio ainda está aqui na parede. Desculpa. Eu entendo que das questões que a Cíntia colocou, principalmente das pertinentes à periferia, isso foi uma discussão bastante pontuada e batida nas reuniões e no processo todo da construção do plano. Existiu verdadeiramente uma preocupação por parte de geral, né, da galera de uma forma geral, por compreender que, de fato, a gente precisa pensar em como construir essas políticas públicas e fazer chegar, né? Não se trata de garantir acesso para que eles consumam no centro, né? Para que essa produção exista também nas periferias. É um processo moroso, a gente entende isso. Eu acho que o plano ele acaba dando condições, e um dos itens em especial que o próprio Kekia comentou, da garantia disso, da gente saber que pode existir um edital de fomento, alguma coisa específico, focado, né? Eu sei que isso não é a solução do problema, mas acho que ter isso como lei, como garantia, já querendo ou não, é a construção de alguma coisa que já se estabelece aí. Mas, é claro, a gente ainda está em tempo de fazer novas proposituras, de tentar, né, dialogar e inserir. E uma outra coisa que acho que é importante da gente lembrar houve a preocupação também por entender da importância que o plano tem, né, a médio e longo prazo, da importância que ele tem para a cultura da cidade. Foram criados mecanismos ali para que ele se autoavaliasse o tempo todo, né, para que, se a gente precisar, lógico, mudar uma lei não é tão simples, mas também não é impossível, né? E, na verdade, aquilo que esses mecanismos que eu citei foram criados com essa intenção mesmo, da gente não ficar engessado ou amarrado durante 10 anos a ponto de não conseguir mudar nada, né? Seria burrice de nós, né, agentes culturais ou, enfim, cidadãos de uma forma geral, criar um plano municipal de cultura engessado, sabendo das características que a cultura por si só tem, né? Não dá para pensar algo assim. Então, foram criados mecanismos ali que não são só para inglês ver, né? Não é só para a gente bater papo e pensar como é que a coisa está andando. É para forçar essa autoavaliação e, se necessário for, a gente, então, redirecionar isso de uma outra forma, né? Eu não sei se isso ficou claro ou suficiente para quem né, acompanhou, mas esses mecanismos tiveram essa preocupação, porque essa preocupação ocorreu nas discussões. Poxa, mas e aí? Se eu coloco isso aí, a gente está amarrado durante 10 anos para fazer só dessa forma? Não, vamos reavaliar. Está valendo a pena fazer desse formato? Não vale? Vamos repensar? Sim. Uma outra coisa que foi citada, acho que foi pelo Urban, da questão da ausência
de grupos, entidades, instituições que têm reconhecidamente uma história na cidade. Entendo que citar, por exemplo, a Corporação Musical Santo Antônio não se trata de dar exclusividade ou preferência, né? Na verdade, muito, como eu vou repetir isso, eu sei que eu estou ficando chato com isso, mas eu preciso dizer, muito do que foi ali pautado foi em cima de coisas que nos foram trazidas. Claro, a Secretaria também tem condições de pautar coisas, e a gente pautou algumas coisas importantes. Mas estou dizendo isso porque muita coisa não nos veio, não chegou de verdade, né? Muita gente, a gente sabe que no meio do processo falou assim, pô, faltou colocar, né, um evento que está no calendário oficial da cidade, referente à questão, né, de repente, dos nordestinos. Legal. Né? O que existe de ação efetiva e tal? Eu até esqueci o nome daquele senhor que me trouxe, que tem um jornal. O Sabino, obrigado, Jesus. O Sabino foi que, numa discussão lá no Teatro da Escola de Artes, levantou a mão e colocou isso como discussão. E esse é o tipo de coisa que a gente, quando começou a perceber a demanda, o tamanho, até porque o calendário oficial, se a gente for puxar e ver a quantidade de datas comemorativas que constam ali, não é pouco para se atender com o nosso orçamento, né? A gente, então, começou a dar, de certa forma, preferência àqueles que nos trouxeram demanda construída, né? Aqueles que tinham uma proposta ali. E, em cima dessa demanda, também criar uma linha de atuação que não atendesse de forma individual. E isso consta ali também. Quando fala estou apontando aqui o tempo todo como se o plano estivesse na parede, desculpa. Mas isso constava ali na exibição também, quando a gente comenta de atender as demandas que a cidade tem, né? Pensar, não atender de forma individual, de quebrar um pouco dessa política de fazer só como se fosse favor, né? Garantir que todos tenham as mesmas condições, os mesmos direitos e que se construa isso de forma igualitária. Então, essa foi uma preocupação que a gente teve, mas que, se de repente, lógico, houver ausência ou necessidade de um reforço, está aberto para a gente discutir também. O Reinaldo comentou. Políticas de incentivo à cultura. Puxa, não lembro agora, Reinaldo. Não ouvi, desculpa. A leitura, tá. Eu lembro do documento que se apresentou na conferência. Foi que depois a gente acabou não... Tá, mas a gente só pode reavaliar. Claro. E assim, mudar a lei, eu acho que é importante incentivar a leitura. Resgatar o leitor das bibliotecas, aumentar a quantidade de bibliotecas. A região está perdendo para cada público. Agora, só para ter uma noção. Rapidinho, Reinaldo. Não. Barueri tem 13 bibliotecas, Diadema tem 12. Sim. Osasco só tem 3, ela perde para a região. Eu acho que o incentivo à leitura é muito importante no plano municipal de cultura. A gente tem uma discussão aí grande para se fazer, Reinaldo, porque, assim, quando eu era funcionário do Urbana, na Secretaria da Cultura, a biblioteca tinha uma característica e uma demanda muito diferente do que existe hoje, né? Então, na verdade, a gente precisa reavaliar, inclusive, o papel da biblioteca e a missão dela. Não estou dizendo que ela deixou de ter importância e missão. Quem? Ah. Entendi. Sim, é importante. Que é importante, isso a gente não tem nem o que discutir, Reinaldo. O que a gente precisa... Não. É válido. E a gente vai reavaliar para ver se dá para inserir dentro dessa realidade do que é essa proposta do plano, né, do plano municipal, a gente consegue inserir isso. Cada mudança, é importante que a gente lembre, cada mudança acarreta num recálculo, né, de todo o plano, porque implica em questão orçamentária. Então, tudo isso a gente precisa, né, avaliar e ver como consegue compensar cada coisa. Sim. Sim.
Vamos ver como a gente consegue contemplar isso também. Sim, senhor. Então, pessoal, só finalizando essa questão da biblioteca, né, na época que eu era funcionário lá do Urbano, na Secretaria, a gente tinha datas específicas que se formavam filas no entorno da biblioteca para se fazer as pesquisas. Geralmente, quais eram essas datas? Dia do Folclore, de emancipação da cidade, que eram quando vinham os trabalhos dados pelas escolas para se pesquisar, né? E aí precisou-se criar, naquele momento, né, uma linha de atendimento toda especial para tentar dar conta de uma demanda tão grande. Hoje essa realidade não existe mais. A internet supriu muito disso. Muito, muito, muito. Hoje, o usuário da biblioteca, eu estou me referindo mais à central, tá? Lógico que as ramais têm um outro perfil de público também. Hoje, o perfil de público que frequenta a biblioteca geralmente busca um espaço ou para estudo ou para consulta do próprio terminal de computador, né? Ou então para retirada de livro do circulante e tal. Isso mais do perfil da central, vou frisar. As ramais têm um outro perfil, outras carências, né? Então, também não dá para... A mesma questão das bibliotecas, não dá para a gente trabalhar como uma questão única, né? Porque tem questões mais específicas. Quem mais que eu estou esquecendo? Esqueci alguém, gente? Desculpa, levanta a mão, por favor. Faltou responder algo? Algo do que foi falado aqui. Não? Por favor, é só por esquecimento mesmo, não é por... Ai. Tudo bem? Então, gente, assim, tentei passar para vocês um pouquinho disso. Fiquem tranquilos que tudo que foi pautado e discutido aqui, ou apresentado mesmo como sugestão, vai ser avaliado para a gente verificar o que é possível se fazer. E fiquem mais tranquilos ainda de entender, vou repetir, que este plano não é um plano engessado, né? De que ele permite mudanças, que ele tem de ter mudanças, até por se tratar de cultura, né? Então, por favor, participem do processo e a gente está aberto aí para discussões. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, espero que a gente tenha conseguido cumprir a nossa missão nessa noite aqui, que era a de dar tranquilidade, tanto aos que estão presentes, quanto aos vereadores, uma compreensão maior de como esse plano foi construído e do que contempla, né, para que eles também possam ter tranquilidade, seja de votar, quanto também de criticar e fazer as suas considerações. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, de coração, vou repetir esse agradecimento, que tiveram a paciência de acompanhar esses anos aí de construção do plano, que se dispuseram a discutir ou a intervir de alguma forma nesse processo. Muita gente, a gente sabe disso, muita gente não tem ainda consciência da importância tanto do plano, quanto do conselho, quanto do fundo, e daquilo que a gente está juntos construindo na cidade. Mas tem que ter alguém para puxar o bonde, e eu fico feliz de tê-los ao meu lado, aí, me criticando, cutucando, sugerindo, para que a gente possa construir e acertar o máximo possível. Obrigado. Obrigado, viu? Bem, pessoal, tem uma pergunta dirigida aqui a mim, o vereador Mário Luiz. É possível saber das autoridades municipais sobre a relação entre os poucos recursos investidos na cultura e o alto nível de violência, tristeza, doença mental na cidade? Toninho Costa, que formula a pergunta. Evidente que, Toninho, tem uma relação grande entre índice de criminalidade, ação na área de educação, ação na área de esportes e principalmente na área de cultura, né? Uma criança, um jovem que descobre o teatro, descobre a música, descobre a dança, são coisas que mexem na vida da pessoa, né? Então, e até como professor, a gente observa que se você consegue ampliar o universo cultural da criança, do jovem, você facilita o aprendizado,
né? Quanto mais amplia o universo cultural, mais facilita, inclusive, o aprendizado do próprio currículo acadêmico, do próprio currículo escolar, né? Então, nós achamos que é importante ampliar os recursos. Agora, o Brasil é um sistema presidencialista, né? Uma série de leis são de iniciativa exclusiva do prefeito, que a Câmara ou pode rejeitar ou pode aceitar, né? Então, a Câmara tem um limite de iniciativa de determinadas leis, em relação à criação de cargos, em relação à própria votação da lei orçamentária. Nós temos limite na própria votação orçamentária, que é próprio do sistema presidencialista, que o presidente da República na área nacional e o prefeito na área municipal, não é? Mas nós achamos fundamental ampliar recursos na área educacional, na área cultural, na área esportiva, para a gente reduzir o índice de criminalidade. Essa questão é gravíssima no Brasil. Nós temos uma média de 500 mil assassinatos por ano. A gente, às vezes, não percebe isso. 50 mil estupros por ano. O grau de violência da sociedade brasileira é extremamente grave, né? E o que ajuda a eliminar a violência, a criminalidade? Primeiro, a certeza de punição. Tem que haver uma certeza de punição de todos os agentes públicos, desde poder executivo, legislativo, judiciário, envolvidos na punição dos delitos. Mas, segundo, tem uma questão estratégica. Por exemplo, Estados Unidos é um país muito mais rico do que Suécia e Noruega. Índice de criminalidade na Noruega, na Suécia, baixíssimo. Um índice de igualdade na sociedade muito maior. Sociedade americana muito rica, extremamente desigual. Índice de criminalidade altíssimo, com toda a riqueza, né? Então, o investimento nessas áreas é uma forma de você reduzir desigualdades, porque você abre e cria novas oportunidades, né? Então, só fazer uma... Então, pessoal, nós continuamos aceitando as sugestões, tanto ainda estamos na fase de discussão, pode ser para o Fábio, pode ser para a vereadora Karen, que é da Comissão de Educação, para o vereador Branco, para o vereador Aloysio, que é líder do prefeito na casa, né? Se tiverem mais sugestões que possam apresentar para a gente, nós ainda estamos nessa fase. É evidente que nós temos também a preocupação, nós não podemos retardar o plano, porque as coisas municipais acompanham mais ou menos as coisas nacionais. E nós já temos um plano nacional em andamento. Na realidade, a necessidade do plano municipal também é fazer essa adequação da legislação municipal à legislação nacional, né? Nós temos presente aqui a Eva, né, do Conselho Municipal de Cultura, que o Conselho representa a população. Ela gostaria de fazer uma explanação sobre o que é o Conselho e como nós participamos na elaboração do plano. O Conselho é a voz da população dentro da Secretaria de Cultura. Nós gostaríamos de falar sobre o Conselho e fazer o convite à população que participe das reuniões. Você consegue fazer em 3 minutos? Então pode fazer. O sem fio não está. Está sem fio? Está aí? Não precisa, não. Já chegou. Já chegou, né, Eva? Tá ligado. Som. Agora tá? Agora tá. Então, eu queria me apresentar, eu sou Eva Coutinho, eu sou conselheira de cultura, eu sou da cadeira de patrimônio artístico. A gente tem aqui outros conselheiros da sociedade civil, a gente tem, como já foi falado, a Elaine, que é de dança, a Juliana, que é de teatro, a Celina, que é de artesanato. E, assim, o conselho, a gente representa a população
dentro das reuniões da Secretaria de Cultura. E a gente quer fazer essa apresentação porque a gente nunca teve a oportunidade de dizer que o Conselho está aberto e o Conselho precisa da população, trazendo as reivindicações da população para a gente poder levar para debate e, né, batalhar para que todas as reivindicações possam ser atendidas. Mas, tanto nas reuniões do Conselho quanto na elaboração do Plano de Cultura, a gente teve uma participação popular, mas poderia ter sido maior. Então, aqui a ideia é fazer um convite para vocês, para poder participar das reuniões do Conselho, que acontecem uma vez por mês, sempre na última terça-feira do mês. As reuniões ordinárias acontecem no Pedro Bortolosso, que é onde fica também a Secretaria de Cultura, e a gente vai informando, na medida do possível, dentro do blog do Conselho, as reuniões das setoriais. Então, é importante que a população fique sabendo também... Desculpa, esqueci de citar o Cássio, que é o nosso conselheiro de audiovisual, que também está aqui. E a gente quer estimular, então, as pessoas a participarem da reunião do Conselho, participar da reunião das setoriais, para trazer essas reivindicações. E eu quero só dar uma reforçada na questão que o Fábio já falou, mas que, assim, o nosso plano ele foi elaborado de uma maneira a não ficar engessado. A gente usou termos e também colocou mecanismos de conferências dentro do plano para a gente poder modificar de acordo com a necessidade. Então, é mais importante ainda que agora, né, depois que o plano virar lei, que a população participe, para justamente acompanhar essas mudanças, sugerir essas mudanças e, cada vez mais, fazer uma coisa que seja adequada para a população da cidade. Então, assim, a gente, depois que eu entrei para o Conselho de Cultura, eu percebi que, cada vez mais, é importante que a população participe, cada vez menos a gente tem que ficar dependente do que a Secretaria direciona, porque, na verdade, quem direciona é a população. Então, se a população não comparece, não participa, a gente não consegue atender. Então, eu estou fazendo esse convite para vocês, tá? Obrigada, gente. Boa noite. Nós queríamos agradecer o Rubens Pignatari pela colaboração. Ele fez uma análise exaustiva do projeto, apresentou várias sugestões. Também agradecer o professor Urban, agradecer a Cíntia, agradecer o Reinaldo sobre as suas colocações. Do encaminhamento por escrito, viu, Reinaldo, aqui para a Comissão de Educação e Cultura. Agradecer a todos os presentes e fazer um agradecimento especial ao senhor Fábio Yuti Yamato, secretário de Cultura do município de Osasco e vereador dessa casa. Agradecer o líder do senhor prefeito, a vereadora Karen, o vereador Branco. Dizer que agradece a todos que estão presentes, agradecer à imprensa. Informamos que esta audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir reprise, consulte a programação em nosso site www.osasco.sp.leg.br. Agradeço aos funcionários da Câmara que organizaram e trabalharam nesta audiência, a Estela, a Maria José, o Eduardo, todos os funcionários que aqui colaboraram. A gente continua aguardando as sugestões, vamos procurar fazer um plano melhor, já está bem encaminhado, aquilo que a Câmara puder aprimorar a legislação, de comum acordo com a Secretaria de Cultura, o Conselho de Cultura, a gente estará disposto a fazer para que a nossa cidade possa avançar bastante na área cultural, que é uma área estratégica para o desenvolvimento mais igualitário da nossa cidade. Uma boa noite para todos e obrigado pela presença.